Fala runners! Eu sou o Remy, esse é o canal Fortilex, seja mais uma vez bem-vindo a esse canal que fala tudo sobre o mundo da corrida. Vamos falar hoje sobre uma honraria especial que é fornecida no esporte, mais especificamente nas Olimpíadas. A medalha Barão Pierre de Coubertin. Você sabe o que é essa medalha, quando ela é dada e por que ela é dada? Então a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Vamos começar falando então sobre quem foi o Barão Pierre de Coubertin. Ele foi ninguém mais, ninguém menos do que o idealizador e criador dos Jogos Olímpicos modernos. Então, essa medalha é fornecida como uma homenagem ao criador dos Jogos Olímpicos. Essa medalha ela é concedida aos atletas e pessoas ligadas ao esporte que alcancem o mais alto grau de esportividade e do espírito olímpico. Não é só para os atletas, também tem pessoas ligadas que ajudem a que os Jogos Olímpicos aconteçam, que foram agraciadas com essa medalha, que é o mais alto grau de homenagem que o Comitê Olímpico pode dar em honraria a uma pessoa. Essas honrarias são dadas tanto para os Jogos Olímpicos de verão, quanto para os Jogos Olímpicos de inverno. E para vocês terem uma noção de o quão raros são, apenas na história dos Jogos Olímpicos, 21 pessoas foram agraciadas, concedidas com essa medalha. E tem um brasileiro na lista. Você já sabe quem é, então acompanha que a gente vai falar lá no final quem é e o que aconteceu, para quem não lembra. A maioria dessas homenagens, elas foram dadas durante os próprios Jogos. Algumas foram concedidas tempo depois dos Jogos e outras medalhas foram dadas em honraria, uma medalha póstuma para o atleta, para essa pessoa, após a sua morte em sua homenagem. Então aqui, como são 21 pessoas que ganharam, não vamos falar de todas elas, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Vamos falar de algumas dessas honrarias que a gente julgou que chamou mais atenção. A primeira medalha, Barão de Coubertin, foi dada em 1964 para o italiano Eugenio Monti, na Olimpíada de Inverno lá na Áustria. O que aconteceu? Nesses Jogos Olímpicos, a equipe britânica ela teve um problema com o seu trenó. E o italiano ele emprestou o seu trenó para a equipe britânica. E a equipe britânica com esse trenó italiano acabou sendo campeã. Então, por conta desse espírito olímpico, dele estar dividindo o seu material, que ajudou os seus adversários a conquistar a medalha de ouro, por isso ele conquistou a primeira medalha de Barão de Coubertin. A segunda medalha Barão de Coubertin foi concedida também em 1964. Porém, aconteceu nos Jogos de 1936, na Olimpíada de Verão, lá na Alemanha, para o atleta do salto em distância, Luz Long. O que aconteceu nesse episódio? Ele tinha um rival muito conhecido aí na história, chamado Jesse Owens, que ele conseguiu ganhar várias provas. Ele era um negro, né, Jesse Owens, que conquistou várias provas dentro do território nazista, na frente do Hitler, criando essa afronta para a supremacia nazista que a Alemanha queria instituir. E o que aconteceu nesses jogos então? No salto em distância, nos saltos preliminares, o Jesse Owens havia queimado os seus 2 primeiros saltos. E se ele queimasse o terceiro, ele estaria fora das finais. Luz Long, que era um atleta da Alemanha nazista, conversou com o Jesse Owens e deu uma dica que ele estava vendo que era alguns centímetros, no caso polegadas ali que comenta nos relatos históricos, que ele devia colocar sua marca para trás. E deu certo. O Jesse Owens conseguiu se classificar e eles criaram uma boa amizade. Nas finais, ambos eram os favoritos para a prova, quebraram 5 vezes o recorde olímpico e no final Jesse Owens acabou vencendo o seu adversário, Luz Long, e ficou com a medalha de ouro,
fazendo uma campanha, uma performance histórica, um negro dentro da Alemanha nazista. E eles sempre ficaram conversando. Detalhe, Luz Long fez isso que para Hitler de repente poderia ser uma afronta. Ele ajudar um atleta negro a vencer uma prova. Então, por todo esse contexto histórico, não foi apenas por simplesmente dar uma dica, uma ajuda, que ele ganhou essa medalha de Barão de Coubertin, porém foi em 1964 que ele recebeu uma homenagem póstuma, já que ele já havia falecido. Outro atleta também que foi agraciado com a medalha, essa honraria, foi o tcheco Emil Zatopek. Muitos aí, esse nome é conhecido para muitos, ele é um dos melhores corredores da história aí, porque ele se destacou, ele teve uma hegemonia muito grande por onde competiu. Que ele colecionou várias medalhas olímpicas e ele ganhou, esse aqui provavelmente é o único atleta a conseguir estar pela sua performance em si, essa honraria, porque na Olimpíada de Helsinki ele foi o único atleta da história a vencer, a conquistar o ouro nas provas, na mesma edição de Jogos Olímpicos, a vencer os 5.000 metros, os 10.000 metros e a maratona. Então, por conta desse feito, e também ajudou somando que ele conseguiu mais alguns ouros, pratas e bronze em outras edições, ele foi honrado com a medalha. Em 2007, foi concedido a medalha a Shaul Ladany, um israelense da marcha atlética. Muito por conta da sua história de superação, não só a história no esporte, mas sua história de vida. Judeu, quando ele nasceu, ele já conviveu com todo o sofrimento e a tristeza que eram os campos de concentração. Ele acabou perdendo seus pais no campo de concentração e quando ele foi libertado, foi criado pelos avós. Ele procurou amparo no esporte, sendo um marchador de destaque, de renome na época, e ele acabou indo para a Olimpíada de Munique, junto com a delegação israelense, só que nesse ano de 1972, nos Jogos Olímpicos de Munique, houve um atentado terrorista contra a delegação israelense, matando vários atletas, e ele acabou sendo um dos sobreviventes. Ele foi o único representante de Israel nessa edição dos Jogos Olímpicos no atletismo, e por toda essa questão histórica dele ter sobrevivido ao Holocausto, ter sobrevivido a esse atentado, é que essa superação de vida deu a ele esse condecoramento com essa honraria também dessa medalha do Barão de Coubertin. E para finalizar, o nosso brasileiro, acho que muitos de vocês já sabem de que a gente está falando, né? Vanderlei Cordeiro de Lima, na maratona de 2004 lá em Atenas, ele estava liderando a prova, quando de repente o padre irlandês, ex-padre, na verdade na época, empurrou ele, abraçou, foi um episódio bem complicado e deu um abalo nele. Ele acabou perdendo a primeira e segunda colocação, mas conseguiu manter o pódio, ficando em terceiro lugar. Só pelo fato dele ter conseguido concluir a prova já seria uma vitória, pelo fato dele manter um pódio, conquistar uma medalha já seria uma vitória, mas em nenhum momento o que a gente destaca aqui, mas o que a gente destaca aqui é a humildade dele. Em nenhum momento ele reclamou pedindo a medalha de ouro. Ele aceitou, apesar dessa super adversidade, que foi totalmente problema da organização, permitir que uma pessoa dessa invadisse e atrapalhasse sua prova. Então o problema foi da organização, mas em nenhum momento ele reclamou. Ele parecia que ele era o mais, ele era o mais alegre ali no pódio, super feliz com sua medalha de bronze. O Emanuel do vôlei de praia, que havia conquistado a medalha de ouro, ofereceu a sua medalha para o Vanderlei Cordeiro de Lima, e o Vanderlei falou assim que ele recusou, agradeceu muito o Emanuel, falando que
para ele aquele bronze valia ouro. Então por isso que ele conquistou também essa honraria da medalha de Barão de Coubertin. Vocês conheciam essas histórias? Tem várias outras histórias de pessoas que ajudaram a fazer os Jogos Olímpicos acontecer, de outros adversários que ajudaram, que se fossem simplesmente egoístas, que eles não tinham obrigação nenhuma de oferecer seu material para ajudar um adversário, e esses adversários venceram eles, também conquistaram essas honrarias. Então são histórias bonitas que vale a pena vocês pesquisarem e conferirem. A gente aqui listou algumas só para não deixar o vídeo tão longo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, divulguem para mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.